não tenho tempo para estudar. E agora, o que que eu faço? O que que eu faço se eu não tenho tempo para estudar? Hoje eu quero abordar um pouco com você a perda de tempo. Por que que eu quero falar sobre isso com você hoje? Porque eu recebo todos os dias relatos de estudantes que me dizem que não possuem tempo para estudar. Será? Será que é falta de tempo? Será que não é falta de organização? Será que não é muita procrastinação? Será que não é idealização do tempo? Primeiro, falando do tópico da organização. Quando você não se organiza, o tempo sai pela janela, né? Quando você é desorganizado, mesmo que você tenha tempo, você não aproveita esse tempo. Mesmo que você tenha tempo, esse tempo não é o suficiente. Você sempre fica com aquela sensação de que não tem tempo. Tanto é que isso acontece com pessoas que têm tempo. Às vezes tem o dia inteiro para estudar, né? Então eu conheço concurseiros que possuem o dia inteiro para estudar e mesmo assim são desorganizados e por conta disso reclamam de não ter tempo. Eu nunca conheci, posso afirmar com 100% de certeza, eu nunca conheci alguém que tenha estudado, alguém que tivesse mais de 24 horas no seu dia. Nunca conheci. Então, quando eu escuto um aluno que não tem problemas de trabalho e tal, e esse mesmo aluno me diz que ele não tem tempo para estudar, que não sobra tempo, o que que eu entendo? Que tempo não é um fator dependente do teu tempo disponível. Ter tempo não significa que você tem realmente tempo disponível. Significa que você é organizado. É muito importante que você seja organizado. Ah, professora, mas eu não sou. É muito importante que você aprenda a ser organizado. Lá no Ação para Aprovação, que é o meu treinamento, eu disponibilizo para os alunos uma planilha de cronograma. Essa planilha de cronograma, o aluno faz o cronograma dele com base nas horas disponíveis que ele tem para estudar. E aí, esse planejamento dura 2 semanas. Ele se coloca. A primeira atividade que ele tem que fazer para conseguir fazer esse cronograma, fazer esse planejamento, é estipular uma meta diária de estudos em horas. Então, o aluno ele deve estipular uma meta de estudos em horas. Por isso é que eu não gosto de ciclo, eu gosto de cronograma. Por quê? Porque quando você tem um ciclo, eu tenho um ciclo que eu rodo, e aí se eu tenho mais tempo para estudar num dia, eu estudo mais, se eu tenho menos tempo para estudar num dia, eu estudo menos. Só que estudo para concurso é comprometimento. E se a gente não tem uma meta diária, a gente acaba deixando esse comprometimento diário. É a mesma coisa juntar dinheiro. Digamos que você queira juntar dinheiro. Aí você fala assim, eu vou juntar o dinheiro que sobrar no final do mês na minha conta. Vai sobrar algum dinheiro na sua conta para você juntar? Não, né? Não vai sobrar dinheiro nenhum no final do mês. Por quê? Porque você não estipulou uma meta. Ao passo que, se você colocar assim, não, a minha meta é juntar R$300 por mês. E eu vou pegar esses R$300 e vou tirar da minha conta todo mês, no primeiro dia que eu receber o salário. Como essa pessoa estipulou uma meta, e ela nem vai ver a cor do dinheiro depois, vai ser muito mais fácil para essa pessoa juntar esses R$300 por mês do que para aquela outra que falou que ia juntar o dinheiro que sobrasse no final do mês na conta. Então, o estudo para concurso acontece da mesma maneira. Por isso que eu não gosto de ciclo. Por isso que eu gosto de cronograma. Eu gosto que o aluno tenha estipulado quantas horas ele vai estudar por dia, qual é a meta de estudos dele, quais são exatamente as matérias que ele deve estudar naquele dia e, principalmente, se esse aluno sofre com a falta de tempo, se esse aluno trabalha, tem filhos e tem dificuldade de bater a meta, é muito importante, muito interessante que esse aluno tente bater a meta o quanto antes no dia dele. Isso não significa que você tenha que acordar de madrugada. Não é isso que eu tô falando. Não importa, se você acordar meio-dia, que seja meio-dia. Entende? É nesse sentido que eu tô querendo dizer. Então, voltando. Eu falei pra você que cronograma é muito melhor do que ciclo. Que é muito melhor você montar um cronograma diário, com a tua meta diária em horas. E aí, pra cada um desses dias, você sabe exatamente o que fazer. Lá no APA tem uma planilha que eu disponibilizo pro aluno fazer esse planejamento. E depois eu analiso, corrijo, né?
verifico se está certinho, valido, assino e ele segue. Então, é muito mais útil o aluno pegar e estipular essa quantidade de horas, fazer esse planejamento, estipular essa meta diária de horas e bater a meta logo cedo. Ou seja, ele bate a meta logo cedo e passa o dia inteiro feliz porque ele já bateu a meta. E caso tenha dado algum problema e ele não tenha conseguido cumprir a meta, ele tem o dia inteiro para correr atrás da meta. Então, essa é a melhor maneira de você conseguir cumprir o teu planejamento e conseguir ter tempo para estudar.